seguinte: o Calejão com certeza é um cara que, mesmo depois de tomar hack, mesmo depois de ser operado, estava por dentro do que acontecia no Brasil. Com certeza, diferente do Bezzi, que quando sai para resolver um problema no banco, já não leu nenhuma notícia mais, entendeu? E ele assume isso aqui. Então você deve ter visto aí ontem que houve, né, o julgamento no STF sobre os penduricalhos, né? Ontem teve no STF o julgamento sobre os penduricalhos, tá, do judiciário, e uma ex-juíza reclamou que magistrados financiar Caralho! o próprio carro e pagar combustível e café com o próprio salário. Te partiu o coração? Eu vou colocar aqui. Se você não viu, vai te partir o coração, Calejão, ver a declaração da Cláudia Márcia de Carvalho Soares, da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho. Eu fiquei muito triste, muito deprimido, muito abalado. Eu quase não consegui dormir ontem, sabendo da realidade dos nossos magistrados. Olha só, o cara tem que financiar carro, ninguém faz isso no Brasil, todo mundo ganha muito mais que juiz, ninguém financia carro, todo mundo compra carro à vista, vocês sabem disso. Ninguém precisa levar café no trabalho, isso nunca aconteceu, nunca ocorreu com ninguém. E ninguém tem insegurança financeira, muito pelo contrário. Aqui é um país em que todo mundo sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Todo mundo tá tranquilo. Você chega nos 32, 33 anos, você nem quer trabalhar mais. Você trabalha porque é chato ficar em casa, mas você não precisaria mais, né? É um momento já seguro da vida de todos os brasileiros não ter que trabalhar a partir dos 33, 34 anos de idade. Vamos ver aqui essa declaração de partir o coração da dona Cláudia Márcia de Carvalho Soares. Chore se você chorou. Não tem carro, paga do seu próprio bolso o combustível, o carro financiado, enfim, não tem apartamento funcional, não tem plano de saúde, não tem refeitório, não tem água e não tem café, ministro Dino. No primeiro grau não tem. Nós pagamos, eu pelo menos quando estava na ativa pagava o meu junto com a minha equipe. O subsídio que é 46, que cai para uns 24 líquido, esse valor nominal é completamente diferente para um ministro ou para um desembargador. O desembargador também não tem quase nada a não ser um carro, não tem mais nada também. Mal tem um lanche, pelo menos no Rio de Janeiro, eu não estou sabendo mais dos lanches. Os juízes não têm segurança jurídica. Um mês não sabe o que vai receber, outro mês não sabe se vai cair, vem uma liminar, vem... Esses 20 anos que passamos desde a fixação do subsídio, não foram tempos de tanta glória, mas tempos de preocupação. Muita preocupação por conta dessa insegurança. Não tem nenhum penduricário, porque não tem nada pendurado em lugar nenhum. 11 anos de defasagem. 11 anos. Isso não é possível. Isso está na Constituição. O salário mínimo tem recomposição anual, por que o subsídio da magistratura não pode ter? Não é possível, chegamos nesse estado de coisas. Não é possível, ministro Fachin, um juiz aposentado depois de 30, 40 anos de carreira, receber metade do que ganha um juiz substituto, por conta desse complexo remuneratório. Não é possível. Isso é triste. Triste? Não, é muito triste. Você está afetado psicologicamente com essa situação precária em que vivem os nossos magistrados, Calejão? Muito. Gostei que ela falou: ninguém mais paga lanche. Não tem mais lanche. Cadê os paga-lanche do judiciário? Cadê? Ninguém paga lanche no judiciário. O Sérgio Moro tinha cara de paga lanche, não tinha? Puta que pariu. Ô, Helder, você imagina um pai de família assim, cara? E eu já te falei, né? Tem aqueles bagulho de todo mundo querer pagar de quebradinha, todo mundo é um caralho. Mas assim, você imagina um pai de família? Nem vou te falar, velho. 90% do Brasil ganha até 3 pau e meio, tá? Nem vou chegar aí, cara. Vou te falar do cara que ganha 10 pau mesmo, 10 conto, tá? O que é um salário, digamos assim. Hoje em dia, classe média baixa ali, talvez, porque 10 pau para sustentar a família inteira. Hoje você sabe já que se tiver 2 filhos para pagar todas as contas da casa, escola de criança, se você não quiser botar no estado, plano de saúde, já começa a ficar apertado, tá? Sim. Então você imagina, nem tô te falando do cara que ganha 3 conto, tem que sustentar a família inteira, não. Você imagina um cara que ganha 7, 8, 10 conto, vendo a mulher falar, 40 conto,
A gente ganha 40, pô, não tem nem ninguém que paga lanche, não tem penduricalho. Não tem carro, não tem apartamento funcional. Até porque a pessoa geralmente mora na mesma cidade em que ela trabalha, né? A comarca é na mesma cidade em que ela mora. Na maioria das vezes, eu tive que mudar para Bucetinha da Serra, porque era lá que abriu a vaga. Você pode abrir mão. Você pode montar o seu escritório de advocacia. Olha só que legal. Isso. Não é legal, não é atrativo? Sei lá, no interior do Piauí, você pode trampar aí na tua cidade. Também você não perde nada, tá? Você pode viver aí tranquilamente no Vento Aragano. O Vento Aragano fechou. Mas pode ir no Figueira Rubaiá, que é o grande exemplo aqui da Galança. Vai no Figueira Rubaiá todo dia em São Paulo. Tá sossegado, cara. São escolhas. Escolhas, não é não, velho? Agora, o que você falou aí não é nem pagar de quebrada, não. É lidar com a realidade. Lidar até com realidade de classe média. Que casal de classe média tá ganhando um salário com os penduricalhos e mamatas de um juiz, de um desembargador? Pô, difícil às vezes até de conhecer uma pessoa que tá nessa situação aí. Muita gente, mesmo estando acima da média salarial do país, tá passando perrengue. Isso é histórico, não é de hoje. Não tem a ver com governo nenhum especificamente. Sempre foi um país muito inglório para quem não é da aristocracia, né? Digamos assim, da plutocracia, para usar o termo do Ciro Gomes. Então, essa pessoa vira, e geralmente é uma pessoa, quem entra no judiciário, Calejão, sabe muito bem, quem entra no judiciário não entra para fazer patrimônio do zero, em grande parte das vezes. A pessoa vem de uma família já bem estruturada, muitas vezes com um pai que já foi do judiciário, a mãe também, né? Não é assim, olha, eu entrei aqui e ainda preciso fazer, estruturar o meu patrimônio, porque eu não tenho nada, eu não tenho carro, eu não tenho casa, né? Não partiu do zero que nem nós. Não, partiu de algum lugar já privilegiado, bacaninha, sossegado. Né? Não tô falando, tô pagando aqui de não, vim da favela, tal, menino Charlinho, não é isso. Mas, pô, a gente partiu de um lugar que a gente não teve como receber patrimônio dos pais. Não era isso a nossa realidade, sabe? Não, filho, fica tranquilo. Eu vou te dar um apartamento de 200 metros quadrados lá na Paulista. Você não vai precisar comprar imóvel. Pô, aí com qualquer salário você se vira, mano. Você namora, você casa, você viaja, usa droga, vai pra show internacional, viagem e os caralho. E a pessoa reclamando. E tem mais, Calejão. Não é só uma pessoa reclamando, não, tá? Tem outro aqui falando, né, que ele é representante da Associação dos Magistrados Brasileiros, falando que a carreira não é atrativa. Falou que tem muito juiz abandonando a carreira e migrando para outras atividades. Mais um fazendo o papel de vítima, entendeu? Nesse julgamento aí dos penduricalhos no STF. Mesmo com esses ganhos extraordinários, dessas verbas extraordinárias, atreladas à produtividade e funções, o Estado brasileiro não está conseguindo, como eu disse anteriormente, selecionar juízes para preencher as vagas existentes. Há um déficit de magistrados. A conclusão é óbvia. A carreira não é atrativa. Logo, não há como fugir da conclusão de que o que está sendo oferecido em termos de remuneração não é suficiente para atrair candidatos preparados. E aí surge a preocupação. Se já há déficit de magistrados e essa corte vier a promover uma redução da remuneração, a consequência imediata será a de causar uma maior atrofia no número de magistrados. As entidades associativas têm notícia de magistrados abandonando a carreira e migrando para outras atividades, mesmo com os ganhos atuais. Concluo assim, eminentes ministros, não defendendo a manutenção de verbas extraordinárias fora do teto, mas sim a manutenção de um valor que torne a carreira atrativa, sob pena de não termos juízes em número sequer razoavelmente suficiente para atender a demanda da sociedade brasileira. E concluo que Deus ilumine vossas excelências para que consigam chegar a um resultado. Peraí, irmão, você falou Deus elimine, tá? Eu não ouvi errado, não. O senhor falou Deus elimine, eu vou até pôr de novo. Termos juízes em número sequer razoavelmente suficiente para atender a demanda da sociedade brasileira. E concluo que Deus ilumine vossas excelências para que consigam chegar a um resultado para a magistratura, para os membros do Ministério Público e para a sociedade brasileira. E a voz chorosinha no fim?
A voz chorosinha, tipo, pô, não é possível essa situação aqui, cara. Eu vi gente aqui falando, não, Helder, depende, se for um técnico administrativo. Não, não é esse o caso, eles estão falando magistrados, eles estão falando de juízes, tá? Eles estão falando, esse daí, claramente, a outra também, eles estão falando de juízes, falando que tá faltando juiz, que se você tirar a atratividade do cargo, não vai ter gente querendo ser juiz, tem gente abandonando. Tem gente abandonando para ser youtuber, para dar palestra, para virar coach. Isso eu já vi. Mas por quê? Uma palestra paga muito mais. Aí, beleza. Eu entendi. O cara, na verdade, deu um salto na carreira dele. Saiu de ganhar 40, 50 mil para ganhar 300, 400 no mês. É outra parada. O cara não tá saindo para virar Uber. O cara não tá saindo para entregar iFood de bicicleta subindo a ladeira de Perdizes, tá? E Calejão, é importante, né, a gente ressaltar isso daqui, mas na nossa sociedade tem alguns cargos e castas que eles têm a certeza que merecem ganhar um salário muito dispar dentro do funcionalismo público. Eles estão acostumados, não só com o salário, mas com todas as benesses que aquele cargo dá. É ridículo, de boas, assim, gente. Muito ridículo ver essa choradeira. E não é à toa, Helder, veja, fazer a manutenção do Estado brasileiro, não só o Estado brasileiro, toda a democracia liberal burguesa, tá? Mas a gente está falando do Estado brasileiro nesse caso. Manter a concentração de poder no judiciário é um elemento fundamental. Porque são as instâncias decisórias de como é que a sociedade funciona. Agora é curioso porque, assim, você vai trocar ideia com a galera do judiciário, bicho, 90% é liberal. 90% é liberal. E são 70% pessoas que... é Nepo Baby, né? Aí eu acho que é 100% é Nepo Baby, hein, velho? Ó, você vai achar um ou outro que é um cara que veio de um outro contexto, batalhou pra caralho, leu, passou por escola pública, e porque o cara, enfim, ele é realmente muito fora da curva. Agora, quase que a totalidade do processo é isso que você falou. É cara que já vem de uma família, que o pai já era, ou o tio já era, a mãe, não sei o quê, e aí ele já tem o esquemão ali, que é só ele não fazer muita bosta, que já tá garantido a posição dele. Não é um negócio que... mas alguém da tua família já era comunicador, tua mãe te botou aí na Galãs. Não, você foi o primeiro da tua família que foi fazer um negócio e tal. Geralmente não é, mano. Geralmente já tem um histórico familiar, o cara segue a mesma trilha que os pais. Agora, essa galera que brada o liberalismo e que é Estado mínimo e não sei o quê, o Estado tem que interferir o mínimo possível, vem com essa conversa pinto molha, eu tô ganhando pouco, 40 conto. Porra, você acha que é fácil ter que viver com 45 mil reais por mês, mais penduricalho da cabeça de não sei o que e tal, que no total vai dar 120 mil reais por mês? Não é fácil. A gente sofre para fechar as contas com 120 mil reais por mês. Então é assim, malandro, não tá feliz? Você não tá feliz com os 45 pau, que é o teto do funcionalismo público? Mete o pé, velho. Vai fazer outra coisa. Monta uma empresa. Vocês não metem esse papo furado aí de que, né, porque todo mundo tem 24 horas e quem trabalha bem não fica sem? Então tá bom. Mas por que você precisa ficar chorando? Nem você falou aí com essa vozinha de choro. Veja bem, tá muito difícil para nós. Pedindo um pouquinho mais do Estado, quando vocês já ganham pra caralho, meu irmão. Já ganha dinheiro pra caralho, Helder. Num país que tem 50 milhões de pessoas sem porra de esgotamento sanitário, irmão. Todo tipo de déficit de infraestrutura para educação, para saúde, o caralho. Todo um projeto nacional organizado ao redor desse extrativismo agrofinanceiro, velho. Entendeu? E a gente tem que ainda ouvir togado dizendo que 45 pau por mês não basta. Me erra, sabe? Economiza. Adianta o plantão e evita a fadiga aí, porque é foda, né, velho, isso aí. Só para contextualizar aí, no dia 5 de fevereiro, o Flávio Dino determinou a suspensão dos penduricalhos que não estão previstos em lei. Veja bem, aqueles que não estão previstos em lei. Todos os demais continuam valendo. Só que eu já vi juiz reclamando com o seguinte argumento, Calejão. Não, mas aí vocês estão me tirando, né? Porque, porra, as pessoas comprometeram a renda esperando aquele penduricalho. Agora elas vão ter que se reorganizar na vida para essa nova realidade.
É uma nova realidade, mas também assim, você não tá em situação de barril, não, brother. Nada nem parecido com isso. Nada nem parecido. Você vai ter que largar mão de algumas de algumas ostentações. Sim, talvez não dê para trocar de carro 3, 4 vezes no ano, é verdade. Talvez você não consiga fazer 10 viagens internacionais no ano, também, 8. Vai ficar aí em 8, 7. Tá bom também, tá ligado? Tá legal, tá bacana já. A tua vida nunca vai ficar ruim. E tem um outro ponto que o Dino cita que é verdade, que é a questão do teto. Você tá ligado que o teto no Brasil varia de estado para estado. Tem teto que é bizarro. Tem teto que é mais bizarro do que a média já. Tem juiz, né? Juiz que tá ganhando mais do que magistrado do STF, pra você ter uma ideia. Tá? E ele fala o seguinte: qual é o teto que vigora hoje no Brasil? Quem souber responder essa pergunta ganha um prêmio. Ninguém sabe. Hoje nós devemos ter 2.000 ou 3.000 tetos vigentes. Esse é o fato. O Gilmar Mendes falou o seguinte: o texto constitucional estabelece regras, inclusive a norma mais programática que se tem, que é o teto de ministro do STF. De teto, pelo que eu estou vendo pelos números, se tornou piso, e um piso muito ordinário. Ficou uma situação complexa que vai exigir muita criatividade para superar. Então, nós teremos essa discussão aqui, que é uma discussão que, inclusive, Calejão, vou arriscar aqui, fazer um comentário que pode ser polêmico, mas que, na verdade, na minha visão, é o mais justo, que é uma situação que precisa ser resolvida e uma situação que une tanto a direita quanto a esquerda. Pode ter certeza que essa imoralidade, e não existe outro termo para se referir a isso, essa imoralidade, ela une pessoas de direita e ela une pessoas de esquerda que têm caráter. Não sei se você concorda com isso, mas eu tenho certeza que o trabalhador, e aí não vou distinguir a ideologia do trabalhador, enxerga tudo isso daí com uma visão de quem está, de alguma maneira, bancando mamatas e penduricalhos de gente que não deveria estar ganhando tanto assim. Não poderia concordar mais. Acho que sim, é um tema fortíssimo, porque gera indignação. Né? Você pode imaginar, o cara que trabalha de sol a sol para botar 2 contos, 3 contos, 5 pau por mês em casa e vê uma porra dessa, você pode imaginar que isso é combustível para indignação. Então eu concordo com você. São pautas que furam as bolhas ideológicas e se comunicam com as grandes massas. Agora sim, cara, é muito louco, Helder, porque, cara, o Brasil é um projeto organizado para isso. Isso não é à toa. Isso tem um projeto que, sei lá, 200, 300 anos, tá? E a gente precisa discutir, por isso que a questão do Master e tudo que veio na esteira desse debate é fundamental. Não dá, cara, não dá para continuar desse jeito, Helder. Não dá para continuar tendo o cara ocupando cargo na Fazenda e 6 meses depois ele é vice-presidente do Nubank. Sim. É óbvio que isso vai dar bosta, velho. Não tem a menor dúvida. Não dá para ter o Gilmar Mendes que falou, muito bom, Gilmar, mas não dá para ficar fazendo Gilmar Palusa para ficar resolvendo. Não. Dá para ter escritóriozinho da Guiomar pegando cargo em que você deveria ser parte suspeita. O mesmo vale para o Alexandre de Moraes, para qualquer um aí que tem esposa, não sei a esposa do Dino o que faz. Mas não importa quem, tá? Tô deixando claro, não importa quem. Exatamente. Aí depois não vai argumentar, porque a gente não pode nem dar palestra, bicho, Helder. Olha só, velho. Quando o cara te contrata por uma palestra e paga 300 mil reais na sua palestra, a gente sabe que ele tá comprando o acesso à tua pessoa. Claro. Não tem um caralho do que você diga que possa ser tão especial para justificar palestras de 100, 200, 300, meio bilhão de reais, velho. Todo mundo sabe, ninguém é trouxa, entendeu? Então não pode dar palestra, me julguem. Você quer dar palestra? Quer fazer dinheiro com universidade, com a iniciativa privada e o caralho? Saia da Corte Constitucional e já era. Acabou. Vai fazer. Saia do magistrado, vai fazer outra coisa, velho. Vai montar uma empresa, vai ganhar dinheiro, se esse for o caso. Agora, o que não dá é para juntar as duas coisas. Uhum. Porque aí a gente sabe que fica muito interessante. É que nem um cara que, o cara passa 4 anos à frente do BC,
tá? O cara era o principal articulador, era a autoridade monetária. Era o cara que definia a política monetária nacional. Aí depois ele vai para uma vice-presidência de um banco. É óbvio que você sabe tudo, é óbvio que você tem inúmeros contatos, e você não poderia. Então como é que é? Então tem que ter uma quarentena. Você vai ocupar um cargo na esfera pública, um cargo de relevância, você precisa ficar 2, 3, 4 anos. Mas daí eu não vou ganhar dinheiro. Foda-se, então não vai. Cara, a gente assume, né, cara? Não assume. A gente precisa de gente que tem senso de espírito da coisa pública, Helder, que realmente quer servir um projeto de nação. Calejão, você é muito inocente. Pode ser. Agora, se isso não acontece por bem, precisa estar institucionalizado. Você precisa ter uma regra que impeça esse processo de porta giratória, do qual o cara vai, deita o cabelo na iniciativa estatal e depois vai encher o cu de dinheiro com a iniciativa privada. Pode ser na Fazenda, pode ser no STF, pode ser no governo. Não dá para seguir dessa forma, e você tem razão. Isso aí vai dar merda, tá? É um problema contratado que vai dar merda, e se continuar assim, é óbvio que a população tem o direito de se indignar, mano. E se indigna, né? Todos os dias, até porque razão tem de sobra, né? Márcio Ripp, na FESP-SP, um professor disse que a diferença salarial de um lixeiro e um juiz na Itália não é exorbitante, como aqui. Com o salário que recebem hoje, eles estão descolados da sociedade e nós somos números na cabeça deles. Em várias sociedades não é tão gritante a diferença do que se recebe um lixeiro e um juiz de direito. A grande questão, Márcio, é que tem um outro problema que a gente já apontou aqui. Esses juízes vêm de famílias que já estavam também na magistratura, em cortes, no STJ, enfim, em comarcas locais aí, e eles criam as regras para que isso sempre seja assim, e beneficie a família e os amigos deles. Esse é o grande problema do Brasil, né? Ainda por cima você não tem uma mudança, uma mudança de pessoas que entram naquele cargo. Geralmente sai um pai, entra um filho, sai o filho, entra outro filho e por aí vai. Os caras se perpetuam ali, vira uma dinastia. Salve, salve, galã e galoa que me segue. Acabou de sair uma notícia boa. A inflação de 2026 vai ficar em torno de 4,02%, uma das menores desde o Plano Real. E tem mais, o PIB deve crescer 1,8% esse ano. Traduzindo, 2026 está pintando como um ano melhor para você fazer dinheiro. Mas sabe o que pode turbinar ainda mais suas chances? Usar esse sistema que está ajudando gente comum a fazer entre 2 e 5 mil reais por mês. É simples demais, tipo usar o WhatsApp. Qualquer pessoa dá conta. Olha aqui o print da Flávia, que resolveu testar. Depois de ativar o sistema automático do Clayson, em 7 dias, ela fez mais de R$1.000. O que dá para salvar quem fecha o mês no negativo, certo? Já o Eduardo fez mais ou menos R$800. Isso na primeira semana após ativar o sistema automático do Clayson. Isso aqui não tem nada a ver com aquelas promessas loucas que você já viu pela internet. Estou te mostrando como fazer dinheiro de verdade online. E é só ativar esse sistema que eu vou te apresentar no WhatsApp. E relaxa, não tem nada de tigrinho, de bet, você não vai cair em golpe e muito menos vai precisar dar golpe em alguém. Para você sacar como funciona na prática, vou liberar 3 aulas gratuitas mostrando exatamente como ativar esse sistema nas próximas 24 horas. Clica no link da descrição e me chama no WhatsApp.